Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo vos sejam abundantemente multiplicados em vossos corações. Mais uma vez estamos aqui com o objetivo de edificar a sua vida com a rica palavra de Deus. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia no Salmo 29. A palavra do Senhor nos orienta de uma forma que nós devamos ouvir a sua voz. Diante de tantas vozes que têm ecoado nos últimos dias, vamos dar prioridade à voz de Deus. Salmo 29. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. Verso 9. A voz do Senhor faz da cria as corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios, como rei presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com a paz. Meus queridos, nós, nesses dias de quarentena, estamos disponibilizando essas mensagens para que sejamos edificados junto à palavra do Senhor. Saiba de uma coisa, toda crise, ela é cíclica, ela é temporal, ela não vai durar para sempre. Então, esteja firmado na palavra de Deus e nas suas promessas, para que, quando tudo isso passar, a sua vida volte ao normal. Antes de nós desfrutarmos dessa meditação que separamos para o dia de hoje, vamos ouvir mais uma de nossas canções. Graça e paz, amados. Vamos louvar o Senhor com este hino, com este cântico. Louvar ao Senhor. Palavra do Senhor Jesus, não se turbe o vosso coração. Vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda,
por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. A Ele. A Ele. A Ele. Diga assim: quero te amar mais. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Jesus, quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Jesus, quero te amar mais. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Jesus, quero te amar mais. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Deus, nós te adoramos, nós te bendizemos, Senhor. Nós proclamamos o teu santo nome, ó Deus, para todo sempre. Aleluia. Amém. É muito bom louvar ao Senhor. E nós esperamos aquele dia de retornarmos ao templo na reunião com os irmãos para junto manifestarmos a nossa adoração e o nosso louvor como igreja. Eu quero te convidar agora a meditar no tema Quando a Tormenta Passar. E para isso nós vamos abrir novamente a nossa Bíblia, desta vez no Salmo 126, que diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Só até aqui, somente até o verso 4. Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, Senhor nosso, te louvamos neste dia, aqui, ó Deus, reunidos, Pai amado, como família, e onde quer que esta palavra alcance, que o Senhor esteja trazendo a renovação, trazendo alento, trazendo quietude, trazendo a tua paz. Fala conosco, Senhor, por meio desta palavra, e nos renova a esperança. Assim nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Queridos, a fé do povo de Deus, a fé do cristão, ela não é uma fé no acaso, não é uma fé na fé. A fé do cristão, ela é baseada nas promessas do Senhor. Ela é baseada na palavra do Deus que é fiel. Aquele Deus do qual Josué se referiu, dizendo que nenhuma palavra falhou, de todas as boas coisas que o Senhor prometera à casa de Israel, tudo se cumpriu. É baseado nessas promessas do Deus fiel que a nossa fé, ela é baseada. E também, ela é baseada na recordação dos seus feitos poderosos, daquilo que Deus realizou no passado. E quando nós olhamos e vemos o cumprimento das promessas através das suas ações, a nossa fé, ela se fortalece. Então, a fé do povo de Deus, ela não está nas circunstâncias, ela não está na superficialidade, ela não está no misticismo, ela é fundamentada nas promessas e nas recordações daquilo que o Senhor tem feito
por intermédio do seu povo. Quando nós olhamos a história bíblica, nós vemos que Deus constantemente tem agido em favor do seu povo. Queridos, e conosco não será diferente. O Senhor, por fim, se levantará sobre a terra e nos trará a vitória, nos trará a restauração que nós estamos precisando como nação, nesses dias difíceis que nós estamos enfrentando. O salmo que nós acabamos de ler, o Salmo 126, ele é dividido em duas partes. A primeira parte, o povo traz a memória, traz a recordação, isso com júbilo, com muita alegria, aquilo que Deus já fez por eles. Ou seja, Deus os tirou do cativeiro, restabeleceu novamente agora na terra prometida, e aquilo foi motivo de júbilo. Então a primeira parte, que está basicamente nos 3 primeiros versículos, é justamente esta expressão de gratidão do povo que agora retorna à sua terra. E a segunda parte, ela é a expressão também desta feita de uma esperança naquilo que o Senhor ainda irá fazer. Enquanto a primeira é daquilo que ele já fez, a segunda parte, que é a partir do versículo 4, ela expressa a esperança naquilo que o Senhor irá realizar. Porque embora eles tenham voltado para a terra, mas muita coisa precisava ser feita, muita restauração precisaria ser realizada. Então assim vem o clamor do povo. Este salmo, irmãos, mostra a felicidade dos cativos ao retornarem da Babilônia. Como eles estavam felizes, porque deixaram o cativeiro e agora estavam de volta à sua terra. Naqueles dias, irmãos, ninguém, com exceção dos profetas, nutria a esperança de uma restauração para Israel. Ninguém previa que a alegria pudesse estar de volta para dentro dos muros de Jerusalém. Mas quando eles menos esperaram, o Senhor agiu. O Senhor agiu como salvador do seu povo, como libertador, trazendo de volta o contentamento, trazendo de volta o riso, trazendo de volta a felicidade. O período em que o povo esteve exilado na Babilônia foi um dos períodos mais difíceis para o povo hebreu. Mas quando tudo parecia perdido, o Senhor se levanta para lhe trazer de volta, para lhe dar a restauração. Então, eles expressam isso com alegres cantos de livramento. Está lá no versículo 12. Não importa qual tenha sido o nosso sofrimento nesses dias em que estamos em quarentena, o Senhor nos trará a restauração. Creia nisso. O Senhor vai transformar a maldição em bênção em favor do seu povo, porque Ele é fiel. E a alegria e o cântico de livramento também vão surgir em nossos lábios. Diante dessas situações que vivemos, quais são as lições que podemos tirar para a nossa vida hoje com esta mensagem? Amados, quando a tormenta passar, em primeiro lugar, voltaremos à nossa rotina. O rei Davi nos diz no Salmo 30 que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O que isso quer dizer, irmãos? Isso quer dizer que a tristeza, que o sofrimento, eles não duram para sempre. A fidelidade e as misericórdias do Senhor não permitirão que isso se torne algo duradouro e definitivo na vida do cristão. Queridos, nós como crentes, como servos de Deus, não estamos isentos de passar pelas dificuldades que todos os mortais estão sujeitos. Mas o Senhor olha para o seu povo de uma forma diferente, de uma forma carinhosa. O Senhor se manifesta em favor do seu povo para lhe dar o livramento, para nos conduzir à restauração da nossa alegria. Quando Davi escreveu este salmo, amados, ele estava imerso em uma grande tormenta que lhe trouxe um profundo sofrimento. Nós não sabemos, de fato,
qual era a natureza desse sofrimento de Davi. Mas de uma coisa estamos convictos: seremos renovados ao amanhecer. Essa questão do Salmo 30, quando diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, ele não está falando literalmente de uma noite, amados. Ele está falando de um período, está falando de um tempo, está falando de uma fase. E as fases passam, os tempos passam, tudo passa nessa vida. Só a palavra do Senhor que permanece para sempre, disse Jesus. E o termo amanhecer na Bíblia é sinônimo de renovação, é sinônimo de um novo tempo. A palavra do Senhor nos diz, em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã em nossas vidas. Olha que maravilha! E é maravilhoso também, irmãos, notarmos que frequentemente o auxílio de Deus vem em nosso favor ao amanhecer, vem no crepúsculo matinal. E o Salmo 46, nos versículos 4 e 5, confirmam isso que eu estou falando para vocês. É bem provável, irmãos, que quando a tormenta passar, algumas coisas possam mudar em nossa rotina. Os cativos, quando retornaram à sua terra, encontraram a cidade queimada, os muros derrubados, encontraram o templo destruído e ainda tiveram que contar com a hostilidade dos povos que estavam em volta à sua terra. Talvez quando a tormenta passar, teremos que restaurar algumas coisas. Para que a nossa vida ela volte ao normal, precisamos colocar em ordem a nossa casa. Mas o que é mais importante de tudo isso, irmãos, é que estas coisas não estão distantes de nós. Elas estão para acontecer. Não vai demorar para que isso se concretize. Este dia chegará e nos trará grande alegria, mesmo que diante dos desafios que o acompanham. E nós precisamos estar preparados para isso. Em segundo lugar, quando a tormenta passar, voltaremos mais conscientes dos cuidados de Deus para conosco. Quando olhamos para o Salmo 137, que também é um salmo pós-exílio e tem muita relação com o salmo que é tema da nossa mensagem neste dia, o Salmo 126, percebemos que aqueles que voltaram, ou melhor, que foram levados para o cativeiro babilônico, não tinham razões para cantar, viviam tristes e sem forças, penduraram suas harpas nos salgueiros que estavam às margens dos rios daqueles dias, como sinal de protesto, como sinal também de desistência. Os salgueiros se tornaram depois símbolos de pecado. E naqueles dias, aqueles que foram levados para a Babilônia estavam tristes, estavam sem ânimo, estavam sem qualquer motivação, não tinham razão para a sua existência, pois estavam longe da sua terra, pois estavam longe da congregação dos santos. Mas quando eles menos esperaram, o Senhor olhou para o sofrimento do seu povo, queridos, e os tirou de lá. Por isso eles disseram: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Eles não tinham mais esperança de deixar a Babilônia. Já havia se passado 70 anos que eles estavam ali. 70 anos é uma geração. Muitos que foram levados para a Babilônia já tinham morrido, outros já tinham nascido naquela terra. Tempos antes, o reino do norte, ou seja, as 10 tribos de Israel, haviam sido levadas pelos assíricos. Amados, Judá ainda permaneceu um pouco mais de 100 anos através de alianças políticas que eles fizeram com outros povos. Judá perdeu a grande chance de olhar para o que Deus fez com Israel e mudar o seu procedimento, mudar a sua forma de agir. Mas, ao invés disso, seguiram os passos das tribos do norte, ou seja, de Israel. E, ao final daqueles dias, ao final daqueles anos, Nabucodonosor invadiu
a cidade e levou cativo para a Babilônia aqueles que ali estavam. Que tristeza, irmãos! Vale lembrar que o juízo de Deus sobre Israel, sobre a tribo do norte, sobre as tribos do sul, não vieram sem motivo, queridos. Vez por outras, o Senhor levantava os seus profetas para alertar o povo, para chamar ao arrependimento, para que o povo pudesse ouvir a Deus, pudesse ouvir o Senhor, mas o povo insistia em viver nos seus pecados. Então o juízo veio, e agora, longe da Babilônia, eles se voltam para Deus, porque já estavam na sua terra, se voltam para Deus e clamam por restauração. Então o verso 4 diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes do Negueb. Como nós podemos entender esta oração, irmãos? Eles tiveram permissão para voltar à sua terra, mas tinham um grande desafio pela frente. A reconstrução da cidade, a hostilidade dos povos, que quando eles saíram, a terra ficou vazia, então aqueles povos entraram na terra e agora eles não queriam de volta os judeus. Eles tiveram que contar com essa hostilidade. A sua sobrevivência também era um desafio, amados, bem como manter-se agora fiel ao Deus que ele trouxe de volta do cativeiro. Esses desafios, o povo, entre outros, esses eram os principais que o povo tinha que enfrentar naqueles dias. O deserto do Negueb, queridos, é uma grande extensão de terra improdutiva, mas quando vêm as chuvas serôdias, ou seja, aquelas chuvas fora de estação ou as últimas chuvas que caem com abundância sobre aquela região, as águas ficam armazenadas nas partes altas e em um momento em que se não se espera, aquelas águas transbordam, fazendo com que o deserto seja inundado e se torne um rio. E quando esse rio ele produz vida, as águas elas evaporam com o tempo, começam então a brotar flores no deserto, flores lindas e um verde que só no Negueb a gente pode contemplar. Então a oração do salmista é esta: Senhor, restaura a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. As torrentes vinham com força, inundava toda aquela parte, aquela região do deserto, e o que estava morto revivia. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Ele faz uma comparação daquilo que eles precisavam. Eles precisavam que houvesse uma enxurrada, houvesse uma torrente para que eles fossem beneficiados. E é esta oração, amados, que nós precisamos fazer nesses dias. Dizer: Senhor, restaura a sorte da nossa nação, abençoa o nosso Brasil. Ó Deus, restaura assim como as torrentes do Negueb. Vem com aquela força, vem trazer vida onde está morto, onde está seco, onde está árido, onde não há esperança. Traga esperança, Senhor, com as tuas águas purificadoras, com as tuas águas de bênção. É isso que nós estamos esperando. E que o Senhor faça da nossa terra seca frutificar, produzindo os mais belos frutos, as mais belas flores e um verde que só na nossa nação possa ser encontrado. O verde da nossa bandeira, irmãos, que toma a maior parte da nossa bandeira. Que esse verde seja um diferencial através das torrentes do Negueb, espiritualmente falando, em nossas vidas. Em terceiro lugar, vamos valorizar mais a nossa comunhão. Por um momento estamos privados da nossa comunhão como corpo, de irmos ao templo e nos reunirmos com a congregação como estávamos acostumados. Talvez, quem sabe, nós não valorizamos tanto o congregar, o ir à igreja, o estar juntos como nós deveríamos, irmãos. Porém, uma vez restaurados, iremos valorizar mais a nossa comunhão,
Congregar é muito importante, meus irmãos. Uma das saudades que o povo tinha, aqueles que estavam no cativeiro, uma das saudades que eles tinham era de estar de volta à sua terra, de estar de volta para junto do seu povo. Esta era a expressão daqueles que foram levados para o cativeiro. Isso está lá no Salmo 137, nos versículos 3 e 4. Eles sonhavam regressar para Sião. Sião é a mesma coisa do que Jerusalém, é onde estava o templo, onde estava a comunhão do povo. E os versículos 3 e 4 dizem assim: pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: canta-nos uma canção de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? O povo sentia saudade de Sião, sentia saudade do templo, sentia saudade da comunhão, da sua terra. Será, irmãos, que nós temos sentido falta da igreja nesses dias? Será que nós temos sentido falta da comunhão que nós nutríamos antes desta tormenta ser estabelecida no nosso país? O Salmo 84, versículos 1 e 2, nos diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor Deus dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Ele sentiu falta dos átrios, lugar onde o povo podia estar. Eles não podiam passar dos átrios. E já dos átrios, do lugar da sua congregação, eles sentiam falta. Amados, será que nós sentimos falta do Santo dos Santos? De estarmos reunidos no Santo dos Santos como igreja? Porque o nosso privilégio hoje é muito maior. Enquanto eles não passavam dos átrios, nós temos acesso ao Santo dos Santos, porque Jesus, ele abriu o caminho, ele rasgou o véu, nos dando acesso direto à sala do trono, meus amados. Talvez no passado nós não tenhamos valorizado tanto isso. E eu temo que quando isso tudo passar, alguns ainda venham a dizer que não vêm ao templo, não vêm à reunião com os santos, porque depois de tantos dias parados, confinados dentro de suas casas, agora eles têm que sair como loucos para produzir alguma coisa. De fato, irmãos, nós temos realmente que reconstruir muitas coisas depois de que essa tormenta passe. Mas não podemos esquecer que há tempo para tudo debaixo do sol. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para plantar e há tempo para colher. Há tempo para chorar e há tempo para sorrir, irmãos. Então há tempo para tudo. Não use isso como desculpa em nome de Jesus, mas aproveite o tempo que hoje você tem para refletir, que nós devemos, quando essa tormenta passar, retornar com toda a força para a nossa comunhão, para juntos estarmos ali fortalecidos. Não sabemos, irmãos, ao certo, quem escreveu este Salmo 84. Alguns atribuem a sua autoria aos filhos de Corá, outros atribuem ao rei Davi. O que temos de concreto neste Salmo é o desejo que eles tinham de regressar à casa do Senhor. Era o valor que eles davam de estar na presença de Deus na sua casa. E esse valor nós temos que resgatar também. É na casa do Senhor, na reunião com os santos, queridos, que nós encontramos a mais alta expressão de comunhão com o Senhor e uns com os outros também. Pois ali o corpo, que é a igreja, está reunido. Sozinhos não somos igreja. Eu ouço muitas pessoas falando: eu sou a igreja. Meu querido, você que está me assistindo, eu quero te dizer, você não é a igreja. Você faz parte da igreja. Você é apenas um membro da igreja. Você sozinho é um membro. Você só é igreja quando você está reunido com o corpo. E é esta falta que nós estamos tendo nesses dias, de estarmos reunidos como corpo, corpo de Cristo, sendo Ele o cabeça deste corpo.
Então, por isso, nós fazemos um apelo, que quando isso tudo passar, nós possamos então valorizar mais a nossa comunhão, meus amados. Aqueles que voltaram do cativeiro se juntaram a Neemias para ajudarem na reconstrução dos muros da cidade. Os muros representavam a segurança do seu povo. Então, com os muros abaixo, eles se sentiam, humanamente falando, desprotegidos, porque a qualquer momento os inimigos podiam invadir a sua terra. Então, Esdras foi enviado antes, aproximadamente 13 anos antes, para reconstruir o templo. E agora Neemias, ele recebe ordem para voltar, recebe apoio para voltar. Mas ele precisava do apoio do povo, porque sozinho ele não ia construir ou reconstruir aqueles muros. Então ele fez um clamor, e o povo escutou o seu clamor, e em comunhão se reuniram e reconstruíram os muros da cidade em tempo recorde. Em 52 dias os muros estavam reconstruídos. Houve louvor e alegria. Quando há, irmãos, comunhão, há vitória. Fique certo disso. Juntos nós somos mais fortes. Um leão, somente, solto, ele não é páreo para as hienas. Elas virão contra ele e ele não poderá resistir. Mas quando os leões estão juntos, as hienas não se aproximam, porque elas sabem que eles são mais fortes. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos da comunhão. Nós precisamos estar de volta quando tudo isso passar, com expressão de alegria. Vamos fazer um culto, uma celebração ao Senhor, um culto de gratidão ao nosso Deus. Davi nos diz no Salmo 133, olha só o que diz o Salmo: quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união, que vivam em unidade. É como um óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre a orla de suas vestes. Olha só agora o versículo. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre o monte de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, irmãos? É onde há unidade, é onde há comunhão. Nós precisamos disso. E quando todas estas coisas passarem, nós estaremos de volta e valorizaremos mais isso. Voltaremos com mais força aos nossos cultos de oração, que já estavam tomando aquele vapor, aquele calor, e o templo já estava começando a encher com os nossos irmãos. E que isso volte com mais empenho. Os nossos cultos de doutrina também, amados. Não só os domingos. Aos domingos a casa enche, e é muito bom que seja assim, mas nós não temos só o domingo para nos reunirmos, para mantermos a comunhão uns com os outros, irmãos. Nós precisamos valorizar os cultos da semana. Terça-feira, os nossos cultos de oração. Quinta, o culto de doutrina. Os sábados, a reunião da juventude. A escola bíblica dominical, que está todo vapor, graças a Deus. Oh, meus amados, que nós possamos estar orando ao Senhor para que isso tudo passe. E quando essas coisas forem embora, nós entraremos com um espírito de gratidão e nós iremos dizer: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Oh, meus amados, que o Senhor nos abençoe com essa palavra. Para concluir, quando a tormenta passar, voltaremos, irmãos, à vida normal, ainda que com alguns desafios. Assim como o povo de Deus, quando regressou à sua terra, tinha muitos desafios, nós também teremos os nossos. Mas o Senhor nos dará a vitória, assim como as torrentes do Negueb, vindo com as suas bênçãos, gerando vida onde não havia mais. Teremos ainda mais consciência dos cuidados de Deus para conosco, que somos o seu povo. Esses dias têm feito a gente refletir nisso e valorizaremos ainda mais a nossa comunhão. Muito mais do que valorizarmos antes desse período, amados. E aí as coisas serão diferentes.
Deus está preparando um novo tempo, um novo amanhecer, algo que, juntamente com as suas misericórdias, que vêm toda manhã, irão nos alcançar, irão renovar as nossas vidas e nós nunca mais seremos os mesmos. Essa é a nossa expectativa, essa é a nossa esperança para quando essa tormenta passar. Amém? Vamos orar ao Senhor. Amado Deus e nosso Pai, nós bendizemos a Ti, Senhor, porque Tu és santo, santo, santo. Queremos que com essa palavra sejamos renovados no nosso espírito, na nossa mente, no nosso coração. Ó Deus, queremos que essas famílias que nos escutam agora sejam ricamente edificadas, meu Pai. E assim então, o Senhor nos faça, ó Deus, regressar à nossa comunhão. Sentimos falta do agir do Senhor no meio do Teu povo. Ó Deus Todo-Poderoso, nós assim te pedimos, nos dá uma semana de bênção, uma semana de graça, uma semana de vitórias, Senhor, que possamos testemunhar que o Senhor tem feito grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. Livra-nos, ó Deus, deste vírus que ronda o mundo. Livra as nossas famílias, nossos filhos, nossos irmãos. Livra a Tua igreja, Senhor, deste mal. Ó Deus, cerca-nos com os Teus cuidados, pois a nossa esperança está em Ti. Pois é em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Graças a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Seu Santo Espírito estejam para sempre com a Igreja de Deus. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe onde você puser as suas mãos. Tenham todos uma boa semana, em nome de Jesus.